pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso segundo episódio do Papum do Boi e hoje com uma entrevista mais do que especial com o Dr. Alexandre Bennett, aqui na Embrapa Pecuária Sudeste. Bom, acho que vou pedir para o senhor se apresentar, então, nada melhor do que o próprio Alexandre para falar um pouco dele, da carreira e de como chegou até aqui, né, Alexandre? Sim, Nara, muito obrigado pelo convite. A gente tem muito prazer em compartilhar, né, os nossos conhecimentos aqui. Eu sou biólogo de formação e depois fiz engenharia agronômica na Exalc em Piracicaba. Depois fiz o meu mestrado em produção animal e o doutorado em ecologia de agroecossistemas. Aí já começou o meu interesse em fazer essa ponte da preservação com a produção. E aí a nossa trajetória seguiu. Trabalhei no Instituto de Zootecnia por 5 anos e já estou aqui na Embrapa Pecuária Sudeste desde 2010 como pesquisador contratado. Uma curiosidade, talvez que eu possa compartilhar com vocês, é que eu fui estagiário aqui na Embrapa no ano de 1999, 2000 e 2001. Foram 3 anos onde eu vim ajudar a conduzir um experimento de confinamento, que a gente fazia análise centesimal de carcaça, toda aquela desossa, composição química, física. Então foi no começo dos anos 2000. E morei aqui na fazenda, acompanhei os trabalhos da fazenda por muitos anos. Depois de 10 anos, quer dizer, naquela época eu não imaginava que seria um dia, né, pesquisador contratado da Embrapa. Depois, 10 anos depois, em 2010, eu passei no concurso e vim trabalhar aqui. E 10 anos depois, em 2021, eu assumi a chefia geral aqui da unidade da Pecuária Sudeste, um mandato de 5 anos. E o fato curioso é que, numa reunião nossa de equipes aqui, as nossas colegas lá do setor de recursos humanos comentaram assim, né? Olha, cuidem bem dos seus estagiários, porque você nunca sabe o dia que eles vão voltar como seus chefes. Então esse acho que é um recado interessante. Zele pelo ensino, né, pelo cuidado com os seus alunos, que são pessoas que estão em formação e que elas têm todo um potencial para desabrochar e se encontrar na carreira. Então, essas iniciativas todas de compartilhamento de conhecimento, de comunicação, ajudam na formação dos alunos. E os alunos se dediquem, façam estágio, participem das atividades práticas, teóricas, e que é um mundo fascinante esse da pecuária sustentável. Muito obrigado. Olá pessoal, temos o enorme prazer de receber aqui hoje como nosso primeiro entrevistado, ele que é referência em mitigação e mensuração de gases de efeito estufa, com ênfase no gás metano e vários outros temas relacionados à pecuária sustentável. A gente está aqui hoje com o Dr. Alexandre Bennett. Prazer, professor. Poxa, o prazer é todo meu. Que bom poder compartilhar um pouco da nossa experiência com todos vocês. E antes de começar de fato a entrevista, não tem como eu deixar de mencionar uma história não, né? Na verdade, uma parte da minha formação profissional, que ocorreu no ano de 2008, quando eu estava fazendo meu trabalho de conclusão de curso, na APTA de Ribeirão Preto. Foi o meu primeiro contato com a técnica do gás traçador e, consequentemente, com o Dr. Alexandre. Confesso que ali eu estava ajudando a conduzir um experimento com o Dr. Balieiro e até acabei apelidando o senhor de professor Pardal. Vi um pesquisador chegando no meio do projeto com um carro cheio de aparatos, aqueles tubos de PVC, equipamentos que eu nunca tinha visto na minha vida. Achei completamente estranho. E tive certeza que era estranho quando vi você colocando aquilo nos animais. Né? E aí a gente teve um contato até que não foi muito longo ali, foi curto, mas mesmo vendo tudo aquilo um pouco diferente, fiquei extremamente curiosa em saber mais sobre o assunto. E você é sempre muito solícito, né? Desde lá, em explicar e mostrar, e vendo a forma como você fazia, calibrava e tudo mais. Na época, eu pensei que era só adaptar tudo, apertar um parafuso. Ligar e pôr na tomada e funcionar. Exatamente, tá ali, tá funcionando. Mas aí, com o tempo, o SF6 foi cruzando meu caminho, assim como o senhor sempre por trás ali, me ajudando, me apoiando. E eu fiz vários experimentos com a técnica, com a ajuda e conselhos do senhor ali. E vi que a técnica é muito mais complexa do que só apertar os parafusos ali, muito mais do que isso, né? Tudo que isso pode trazer e agregar à pecuária sustentável. Então, obrigada por participar da minha formação e mais uma vez obrigada por aceitar estar aqui. Que legal esse resgate, Elaine, porque eu acho que eu já comentei com você, da nossa jornada recente aqui com o SF6, você é a segunda pessoa com mais tempo de prática com o SF6, né? A primeira sou eu, né? Bacana. Estou desde 2005,
Fui a última pessoa a ser treinada pelo Odo Primavesi, que foi um dos pioneiros que trouxe a técnica para o Brasil. Os 3 pioneiros foram a Unesp de Jaboticabal, a Embrapa Pecuária Sudeste e o Instituto de Zootecnia. Então essas 3 instituições se juntaram nos anos 2000 para trazer a técnica para cá. E aí eu tive essa oportunidade de ser treinado pelo Odo em 2005, 2006, quando eu estava em Andradina, e a gente foi trabalhar junto em 2008. E você continua também, né, criando e inventando coisas com a SF6. Então é uma coincidência feliz, né, para a técnica e para a pesquisa. E continuo me socorrendo com o senhor até hoje, né? Sim, aqui a gente quebra galho para muitos colegas. Sensacional. É bem legal de falar também que essa escolha do grupo, né, onde teve você, o Odo e tudo mais, de pegar uma técnica já conceituada e trazer algumas adaptações para a nossa realidade aqui, isso encurta um caminho quando a gente dá credibilidade à técnica, né? Essa foi uma preocupação do nosso grupo também, que naquele período a gente estava num momento muito turbulento, porque em 2006 foi publicado aquele livro da FAO, Livestock Long Shadow, A Longa Sombra da Pecuária, que trouxe assim um holofote muito forte para as emissões da pecuária no mundo. E nós não tínhamos muita resposta brasileira. Então, poxa, precisamos organizar os grupos para fazer essas coletas e gerar essa informação brasileira. E aí, não adianta você querer inventar uma técnica nova. O caminho mais seguro é usar uma técnica já consolidada no mundo inteiro. Quando você fala da técnica do hexafluoreto de enxofre, do gás traçador, todo mundo já sabe o que é. Então, o que nós fizemos foram adaptações, assim como você também vem fazendo algumas adaptações. Mas a essência da técnica é a mesma. E isso é seguro porque não gera muito questionamento. Não, é o SF6, como é que você fez? Pega alguns indicadores lá de qualidade de coleta e pronto. Então está resolvido, né? Exato. E eu sei que o pessoal tem costume de começar essas entrevistas perguntando um pouco sobre sua trajetória profissional. Eu tenho uma curiosidade um pouquinho além disso. Sei que sua trajetória está mais do que conceituada e é de sucesso. Eu queria saber, não chamando o senhor de velho, mas quando você optou, né, por essa área, focar na sustentabilidade, hoje eu acho que é impossível a gente falar de seguir qualquer setor da agro sem que esteja ligado com a sustentabilidade. Mas antes não era uma coisa tão em evidência. E óbvio, né, sua formação como biólogo deve ter colaborado muito para isso, mas existiu algum fato, alguma coisa que fez ter essa visão de que sem a sustentabilidade a agro não conseguiria seguir e você optou por essa área? Não vou dizer que foi ao acaso, porque como eu tinha o interesse de conciliar a preservação com a produção, justamente por ter a formação de biólogo e engenheiro agrônomo, eu sempre naveguei por essa transição. E não tem o menor sentido você achar que são coisas opostas ou antagônicas. Elas têm que trabalhar juntas. Exato. Então eu sempre tive essa visão. E aí quando eu descobri, eu estava até fazendo estágio aqui na Embrapa nos anos 2000, que foram os primeiros anos de coleta que teve aqui e teve lá no IZ também, em Nova Odessa. Mas eu não estava nesse grupo, eu não estava envolvido, eu só fiquei sabendo que existia esse trabalho. Eu falei, nossa, esse é um trabalho legal, que justamente vai nessa linha do que eu quero fazer. Então, quando eu passei no concurso da APTA, eu estava trabalhando numa empresa privada, multinacional, fora dessa área de pecuária. E eu queria voltar para a pesquisa, nesse tema. Eu fui conversar lá com o chefe lá da estação de Andradina, onde eu ia ser contratado, era o João Demarque. Aí foi muito curioso, porque eu cheguei para ele e falei, João, eu só venho trabalhar para a APTA se eu puder trabalhar com metano e nessa interface da sustentabilidade da pecuária com o meio ambiente. Aí ele falou assim para mim, Alexandre, que ótimo, eu só te contrato se você vier trabalhar com metano na interface. Alexandre, falando um pouco agora do que também é o intuito do canal, né, de juntar a ciência e levar informação de qualidade de forma simples para o pessoal. Como que você acha que a ciência pode ajudar a desmistificar o fato de a pecuária ser vista como um vilão do desmatamento, aquecimento global e conseguir passar de forma simplória que nós, sim, né, ver como negacionismo também não é o caminho, né, não existe um problema, tem um problema, mas que a agro é já parte da solução. Como fazer isso? Como comunicar isso? Olha, primeira coisa, a ciência ela é fundamental nisso, porque todos os nossos argumentos têm que ser baseados em ciência. Senão, eles são baseados em achismos ou em ideologismos, que aí
cada um acredita como quer. Como diz, né? Em Deus eu acredito, os outros me tragam dados. Não é assim que se fala? Então, quando a gente teve esse episódio, esse livro da FAO publicado, que gerou uma, né, pôs o holofote em cima da pecuária, gerou um desconforto global, não foi só no Brasil, o Brasil também, né, por ser um país muito forte em pecuária, a gente recebeu muito incentivo para fazer pesquisa. Então, foi na época que tivemos o projeto lá em Ribeirão Preto e outros. Então, entre os anos 2005 e 2010, nós tivemos, inclusive a Rede Pecos também, que começou em 2011, muito incentivo do governo para pesquisa e das empresas também, mas principalmente do governo. Por quê? Precisávamos da ciência como base para uma contra-argumentação. Então, no ambiente científico, no ambiente das mudanças climáticas, dos gases de efeito estufa, como você falou, ninguém disse que a vaca não emite metano, a gente reconhece. E o Brasil, por ter uma pecuária muito forte, muito rebanho, a emissão é significativa. Tem muita emissão que vem, né, da nossa pecuária. Mas não é só isso. Então a gente tem como melhorar o lado da emissão, a gente tem como trabalhar o sequestro de carbono, como o sistema ILPF, que sequestra um monte de carbono. Então a gente vai desenvolvendo ciência para entender o processo de emissão e remoção e, consequentemente, o balanço. Então, essa argumentação para o lado científico a gente faz com papers, com palestras que a gente vai dar, participa de eventos internacionais. Então, a gente comunica para a comunidade científica que precisa, de certa forma, quando a gente tem um paper publicado, a comunidade científica, os nossos pares, estão ali dizendo, olha, o que esses caras fizeram foi bem feito, tem uma hipótese, tem método adequado, tem conclusão, tem análise, tá beleza, valeu. Isso é um lado da história. O outro lado é a gente traduzir esse conhecimento para a sociedade, Exato. que também recebe informações distorcidas que não são baseadas em ciência. Então a gente tem esse papel de, não vou dizer que é simplificar demais a história, mas é traduzir para o público que não é científico o que eu fiz, como é que é o arroto da vaca. Todo mundo falava, não, era o pum da vaca, né? Então, com respeito aos devidos orifícios, né? Exato. É o que sai, é o arroto, né? Então Exato. a gente tem que comunicar claramente, gente, não é o arroto da vaca, porque a fermentação acontece no rumen, que é o estômago, então ali os micro-organismos estão produzindo metano e aí sai pela boca. Pelo reto sai uma fração pequena, talvez 5%, que é uma fermentação intestinal mais parecida com porco, com galinha, né? Com cavalo e outros animais, então, que tem uma fermentação ali. E aí a gente precisa comunicar de uma forma clara isso, para que todos entendam. E a comunicação, ela é fundamental. Por todos os veículos, esse veículo digital que a gente está usando aqui na Embrapa Pecuária Sudeste, nós recebemos por ano aproximadamente 1.400 a 1.500 visitantes para conhecer na prática um sistema como esse. Isso é legal demais, né? Porque a experiência presencial transforma a pessoa. O vídeo é interessante, é legal, contribui. Mas esse vídeo vai despertar um interesse para conhecer mais. E quando você vem a campo e visita e tem essa experiência de estar no ambiente de produção legal, sustentável, essa visita é transformadora. Isso acontece muito com os estrangeiros que vêm aqui. Aqui vem australianos que olham para os nossos eucaliptos e falam, nossa, mas como o seu eucalipto cresce melhor que o nosso? Mas não é do céu, é ciência. Claro. 40 anos de melhoramento genético de eucalipto no Brasil para produzir papel, etc. É uma indústria fortíssima, uma ciência robusta. Então o nosso eucalipto cresce melhor que o dos australianos. Aí nossas pastagens forrageiras, a gente recebe alguns visitantes africanos aqui, o cara quer levar no bolso semente de pânico, de braquiária, porque é maravilhoso o capim. Tá, veio da África, o que aconteceu? 40 anos de melhoramento genético de seleção de forrageiras. Aí, nosso Nelore, o pessoal da Índia vem aqui, nossa, mas que gado lindo, bonito, né? Dá para vender um pouco de sêmen, embrião para a gente levar embora? Dá, de novo, melhoramento genético. E assim vai. A soja é chinesa. A origem, centro, né, geográfico da soja é da China. E a gente produz, né, muito melhor, né, hoje, em todas as latitudes do país. E, então, a ciência causou, o resultado da ciência foi essa transformação da agricultura brasileira para um lado de mais eficiência. E esse olhar da preservação tem que acompanhar agora esse desenvolvimento. Agora não, já vem anos, né?
acompanhando esse desenvolvimento. Então, é uma história longa para contar a importância da Sim. comunicação, a importância da ciência, e a gente não pode poupar esforços para comunicar com todos os ambientes. Acho que é o que tem de mais difícil, né? Conseguir pegar uma coisa tão complexa e traduzir em algo simples e aplicável para todo mundo ter acesso, né? Alexandre, hoje a gente vê, nós que somos do meio da pesquisa aqui, uma verdadeira corrida comercial em busca de não só algo que melhore o desempenho, né, que era o foco antes, mas associado ao desempenho e redução das emissões. Principalmente quando a gente fala em aditivo, a gente vê com a proibição, né, da futura proibição da manenzina e até aqui, né, a gente vê o pessoal lutando para achar um aditivo alternativo, natural, que melhore o desempenho e diminua as emissões de metano. Aí eu te pergunto, a maioria deles, a gente vê o pessoal focando em gado de corte e terminação. Você acha que esse é o caminho? Porque, pensando de uma forma grotesca, né, de uma forma geral, nós podemos falar que o que fica, quem emite mais é o gado de leite, no ciclo, pensando no ciclo como um todo. E quem sequestra são as pastagens. Então, voltar os esforços para se reduzir as emissões em gado de corte, você acha que é um caminho também? Olha, essa é uma boa discussão e tudo depende da métrica. Então vamos pensar, fazendo o gancho com o que a gente vinha falando das emissões brutas. Quando eu tenho um aditivo que interfere diretamente na metanogênese, e temos vários, né? A gente Sim. já estudou taninos, nitrato, Óleos. 3-NOP, óleos, gorduras, mais recentemente asparagópsis ou bromofórmio, né? Todos eles funcionam na produção do metano. Então, é uma boa tecnologia para atender o pacto do metano, porque ali você tem redução de emissão bruta, o animal está produzindo menos metano, porque a via de fermentação está alterada dentro do rumen. Então, esse é um ponto. Depois, o fato de estudar só em confinamento, eu entendo que é a categoria que é sujeita a receber algum tipo de suplemento. Porque você pode até fazer uma suplementação a pasto, ou uma RIP, uma TIP, que funciona legal. Aí você tem o veículo para levar o aditivo. Mas o grande rebanho nosso nacional, malemar é sal mineral. Sim. E, de novo, isso é uma oportunidade de melhoria de eficiência do rebanho. Então, se a gente pegar numa pegada de carbono, como se diz, do berço ao túmulo, ou da desmama ao abate, 70%, 80% das emissões vem do período antes da terminação. Par, vaca, bezerro, recria, que é longa, que é né, demorada no Brasil. E a nossa terminação, ela é um confinamento estratégico de fim de ciclo para depositar um pouco de gordura, talvez dar um pouco mais de composição na carcaça e encurtar ciclo de produção. Se a gente pensar que há 10 anos atrás, vamos dizer que o ciclo de produção de pecuária de corte no Brasil era de 4 anos, só para facilitar, 48 meses. Hoje nós temos boi China, um monte de gente produzindo boi China que são 30 meses. Mas para facilitar a conta, vamos dizer que são 3 anos de produção, 36 meses. Você reduziu de 48 para 36 para produzir a mesma quantidade de carne, talvez até com um pouco mais e melhor qualidade, com 1 ano a menos de ciclo de produção. Dos 4 anos cair para 3, é 25% a menos de emissão. Por isso aquela lógica também de não aumentar rebanho e produzir mais eficiente, com mais ciclo, mais curto, né? essa eficiência. E aí, é o leite ou é o corte que produz mais? Para o Brasil, com certeza é o corte, porque nós temos um rebanho gigante de corte. Mas qual é a métrica sua? É gramas por dia? Se é gramas por dia, a vaca emite mais, porque ela come mais por dia. Agora, é grama por quilo de produto produzido? Ela produz um tantão de leite. Uma vaca eficiente aqui produz 30 litros de leite, então é mais do que 1 quilo de ganho por dia de um animal em confinamento. Exato. Então, a métrica é importante. Eu acho que os estudos eles começam num ambiente mais controlado, talvez o confinamento, com baia individual ou com sistemas de alimentação individual, com coxos inteligentes, emissão de metano individual, peso individual, consumo de água. Você forma um conhecimento, a ciência ali gera uma informação muito robusta, muito pontual. E dali você tem que levar esse conhecimento e adaptá-lo para as outras categorias. Como que eu pego um suplemento, um aditivo que eu preciso dar via ração para uma vaca no campo? Nós tivemos já discussões grandes aqui a gente não usa muito no Brasil bloco de sal, né?
que outros países usam, mas nesse bloco podia estar impregnado de um aditivo. Sim. Aí toda vez que a vaca vai lá dar uma lambiscada, ela bebe, ela ingere o aditivo. Poderia ter aditivos de via de água, diluído em água. Toda vez que o animal vai beber água, ele engole uma porçãozinha daquele aditivo. Então a gente precisa avançar e adaptar estratégias de suplementação, de oferta de suplemento para todas as categorias do ciclo de produção. Esse é um caminho. O outro caminho é você melhorar a eficiência como um todo. Então, até um trabalho de 2021 do Guilherme Condio, que fez uma meta-análise da América Latina, quais são as estratégias de mitigação mais eficazes na América Latina como um todo. Primeira delas, melhoramento genético. Porra, mas você pensa assim, só o melhoramento genético? Só, né? Mas o que acontece? Quando a fazenda opta por trabalhar com uma genética superior, para que essa genética possa se expressar, o produtor tem que preparar todo o sistema de produção para aquele animal. Não pode faltar sal, não pode faltar alimento, não pode faltar bem-estar, não pode faltar sanidade, todas as estratégias de reprodução. Então, junto com aquele animal geneticamente superior, vai um conjunto de tecnologias de produção para que aquele animal possa expressar o seu potencial. E aí 38% das emissões podem ser reduzidas só com melhoramento genético. Então, com esse tipo de análise coletiva também, até né, de vários países da América Latina, que a gente consegue priorizar talvez aonde investir na tecnologia numa fazenda. E isso é importante porque o aditivo, sabe aquela história da cereja do bolo? É a última coisa que você põe. Adianta você dar um aditivo top para um animal que não tem pasto para comer? Ou não tem uma dieta balanceada no coxo para comer? Entra nos pilares, né? Não adianta nada. É perder dinheiro com esse aditivo. Agora, a fazenda que já faz tudo direitinho, ela está eficiente, justinha, sem desperdício. Porra, vamos colocar um aditivo ali que vai dar aquele salto que eu preciso. Então, são muitas tecnologias, cada uma tem seu momento, mas todas elas têm que estar no nosso menu, né, no nosso cardápio de opções para trabalhar de uma forma mais sustentável. Bacana. E aproveitando a deixa, a gente sabe que a Embrapa é pioneira em levar tecnologias para o produtor e tudo mais. A gente falou de comunicação, como que é a forma difícil de levar a informação mais simplória, mas como vocês aqui da Embrapa estão vendo como fazer para levar essas tecnologias? Porque assim, quando a gente fala de, por exemplo, algo ligado a um controle de mastite, é algo ali, é um protocolo a se seguir, é muito mais fácil de se aplicar. Mas nesse caso da sustentabilidade, né, dessa parte de tentar a neutralidade climática e tudo mais, em cada local, cada clima, cada raça, cada fazenda, é uma forma de se aplicar. Como que a Embrapa vê uma forma para facilitar, para se levar isso até o produtor? Digo assim, a gente sabe que a realidade são que alguns produtores, o investimento, a parte financeira é escassa. Então, como chega para um produtor e fala, ó, vamos tirar aqui, colocar um rotacionado, entrar, é muito difícil, né? É um desafio para a gente também ter as nossas estratégias de comunicação e de transferência de tecnologia. E aí, a gente tem que ter a sensibilidade de pegar o interesse do produtor. Porque são vários estímulos para ele ir por esse caminho. Vamos pensar num grande produtor de gado de corte ligado ao frigorífico internacional, multinacional, que tem seu compromisso global de redução de emissões. E existe nesse perfil de emissões o que se chama de escopo 3, que o escopo 3 são todas as emissões que vêm dos fornecedores daquela indústria. Quem são os fornecedores do frigorífico? Nós, fazenda. Então, o frigorífico coloca uma certa pressão. Ele vai dizer, olha, eu preciso atingir minha meta, nós vamos ter que mexer no sistema de produção para reduzir as emissões. E aí o frigorífico deve vir com uma linha ou de financiamento ou de estímulo, como uma cooperativa. Vem um juros barato para a cerca. Sim. Rotacionado é um sistema legal, mas é caro, como você falou. Mas não precisa ser feito na fazenda inteira. De repente faz em uma parte da fazenda e tal. Então você vai sentindo como aquele perfil, aquele tipo de produtor, qual é a tecnologia, qual é a abordagem que funciona melhor. Vamos para o outro extremo que a gente tem bastante experiência aqui na Embrapa Pecuária Sudeste. Pequeno produtor de leite familiar. Como é que você leva essa mensagem para ele? A mensagem para ele, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tem que olhar o tripé da sustentabilidade: econômica, social e ambiental. E para esse público, o social e o econômico são mais importantes.
E a gente tem que começar por aí. O cara não está eficiente em produção de leite. Na história do balde cheio tem vários depoimentos nesse sentido. O cara não faz direito. Aí vai o técnico do balde cheio lá, começa com algumas tecnologias. Melhora a nutrição, melhora a reprodução e vai melhorando a fazenda. O cara começa a produzir mais leite. Às vezes sem aumentar o custo, mas chega uma hora ele vai ter que gastar alguma coisa. Mas ele entra num ciclo de adoção de tecnologia e de melhoria de produção que compensa para ele, do ponto de vista econômico. Então ele sai do vermelho. Lembra que quem está no vermelho não pensa no verde. Exato. Né? Então, primeiro tem que tirar o cara do vermelho. Aí ele começa a ganhar autoestima, a se sentir um produtor melhor. Melhora o aspecto social. Os filhos que estavam estudando ou trabalhando de motoboy na cidade voltam para tirar leite com o pai. Então você tem um ganho social ali de resgate um pouco da estrutura familiar e de novo, né, daquela autoestima, daquele bem-estar de produção. E aí você começa com os conceitos de sustentabilidade. Fala assim, olha, aquela represa que a vaca está indo beber água, vamos cercar, vamos revegetar aquela APP, vamos trazer um bebedouro, um caninho aqui, a gente isola aquela mata lá para a vaca não beber no lago ali, no córrego. E aí aos poucos você vai incorporando esses outros aspectos. Mas isso leva muito tempo e tem que ter a sutileza do técnico de achar o caminho certo para chegar lá na frente e ter sucesso. É a junção da comunicação com a aplicação, né? Verdade. Alexandre, o senhor acredita que a pecuária brasileira está no caminho para se consolidar mundialmente como sustentável? E como que você vê a pecuária brasileira, não só a pecuária, mas as tecnologias e também os consumidores daqui 10 anos, voltado a essa parte sustentável? Eu acredito que o Brasil tem sim uma posição merecida de destaque na produção agropecuária de forma geral sustentável, muito por conta do Código Florestal. O Código Florestal é uma legislação única no mundo. Não existe outro país que tenha uma legislação desse porte e com tamanha preservação. Então, quando a gente fala isso, e tem muitas pessoas que levam essa mensagem para fora, fica até um mal-estar para os outros países que nos cobram, mas não têm ao mesmo tempo uma legislação tão robusta como a nossa, de preservação de APP, reservas legais proporcionais, dependendo do bioma que você está. Então, é uma lei boa e respeitando ela, a gente tem mais desses atributos de sustentabilidade. Então esse é um lado. Outro lado é fazer cumprir, né, e ter todo o esforço de recuperação de áreas que precisa. Mas, dito isso, e considerando a parte que não é reserva legal nem APP, a parte de produção, a gente tem, vamos dizer, a bênção da natureza. Um ambiente tropical, nós estamos aqui, né, numa fazenda num dia lindo, com sol, com água à vontade, com temperatura, as plantas crescem o dia todo, todos os dias. Então, a gente tem que aproveitar, e já aproveitamos, né, essa força que a natureza nos permitiu aqui, nessa latitude, nesse ambiente que nós temos aqui no Brasil. Então, a nossa produção, ela já é baseada em pasto e vai continuar sendo baseada em pasto, ganhando eficiência, tanto no manejo da pastagem, na escolha da forrageira, pastejo contínuo ou pastejo rotacionado, com as lotações adequadas, evitando degradação. Acho que a gente já está nesse caminho. Melhorias de cria, nas etapas de cria, mas a gente já tem genética boa, precisa dar condições para essa genética se expressar e que as vacas tenham condição de produzir um bezerro por ano, um ciclo que seria o ciclo de mais eficiência. Depois encurtar, dentro dos limites necessários, a recria. Podemos resgatar creep feeding, talvez, que é uma tecnologia muito usada no passado, mas talvez hoje um pouco menos, em mais desuso, porque a gente não tem essa necessidade de desmamar um bezerro tão pesado, porque a gente ganha depois na recria e terminação. Enfim, e aí encurtar isso tudo, não digo que um boi gordo de 24 meses é a solução. Talvez não seja, mas a gente tem margem para trabalhar aí. O que a gente não pode admitir é um boi de 48 meses. Acho que isso a gente já superou, ainda existe, mas é uma categoria que está indo para a extinção, o que está certo, que é fruto do nosso trabalho de tecnologia, de desenvolvimento. Então, acho que a pecuária vai avançar nesse caminho de eficiência. E tem que reportar isso para a sociedade, dizer, olha, a gente não produz com maus tratos, pelo amor de Deus, o animal
que é bem tratado, desempenha melhor. O maior interessado no bem-estar do animal é o proprietário dele, Com né? certeza. A gente está aqui nessa sombra, se a gente for ali dar entrevista, a gente não aguenta o sol, e a vaca é a mesma coisa. Então o bem-estar é fundamental. Então essa comunicação toda precisa acontecer, precisa melhorar. Então, eu acho que com o tempo, com a demanda crescente de alimentos de origem animal, o Brasil se consolidando como um grande fornecedor dessa segurança alimentar global e mostrando que produz de uma forma sustentável, baseada em soluções da própria natureza, né, que é a fotossíntese, resumidamente, usando coprodutos das indústrias, né? Você vê, a gente teve nos últimos anos um boom do etanol de milho, né? Sim. Que parecia uma coisa assim não muito prática para o Brasil, porque a gente já tinha cana, milho, etanol de milho, tá, mas não, energeticamente funciona, é eficiente, o mundo inteiro está fazendo, a gente, como tem muita eficiência na produção de milho, produz mais e vai aumentar. E com isso, o que a gente tem? DDG, Exato. que é excelente para a alimentação animal, né? E não é só isso, a gente pegar os exemplos do século passado, indústria de cana, açúcar e álcool, que tinha bagaço, tinha levedura, tinha melaço, tinha tudo que vinha para a pecuária, né? Antes da cogeração da energia, né? Que agora O bagaço queima o bagaço está difícil de achar. Polpa de laranja, casquinha de soja, de amendoim, enfim, a gente tem um rol de coprodutos muito interessantes para a nutrição animal. Então esse conjunto traz um destaque muito positivo para a pecuária brasileira e eu acho que o caminho é esse, a gente já está na trajetória, só precisa intensificar um pouco mais a adoção dessas tecnologias. Bacana demais. Te agradeço muito, Alexandre, pelo tempo, mais uma vez solícito, e é uma experiência sensacional aqui, sempre agregando, não só para a gente, não só para o canal, mas para a pecuária como um todo. Muito obrigada. Obrigado, Elaine, obrigado, Nara, que está nos bastidores aqui nos ajudando. E eu vou acompanhar muito o que vocês vão fazer daqui para frente, porque eu acho que é uma iniciativa muito legal. Então contem com a gente também para a divulgação desses conteúdos positivos, né, sobre a pecuária. Obrigado, gente. Aquele módulo Chico Xavier. Quando a gente dá palestra, não sei vocês, eu entro no módulo Chico. Eu queria fazer aqui. Eu não tinha me atentado a isso, não. Então... Viu como ajuda essa conversa? A todos nós. Verdade. Editora aí do negócio. Eu tô aproveitando igual ouvinte aqui. Sensacional.